Graça e paz da parte daquele que é o cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Vamos às compras. Sim, é isso que está escrito em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 14 a 22. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e nem percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É claro que cada um de nós já perdeu alguma coisa ou ouviu falar de alguém que já perdeu. Na maioria dos estabelecimentos, há um setor chamado achados e perdidos. Sempre alguém perde alguma coisa. Por mais cuidadosos que sejamos, por mais atentos que sejamos, vamos perder alguma coisa algum dia se não redobrarmos o nosso cuidado. O texto fala de uma igreja que não cuidou de si. Uma igreja que acabou perdendo muito e perdeu a sua própria essência, a ponto de ouvir da boca do próprio Senhor. Porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar você da minha boca. A igreja corre um sério perigo. Perder a sua essência, perder a sua pureza enquanto igreja, agência de Deus na terra. E nós vamos então extrair desse texto algumas lições. Vamos ver o que essa igreja perdeu. Em primeiro lugar, a igreja perdeu o fervor. É claro que poderíamos usar uma série de outras palavras semelhantes. Ânimo, atividade, energia, força, poder, consideração, empenho, entrega, entusiasmo, vigor, interesse, sensibilidade, zelo. Claro, a igreja, quando perde o fervor, a igreja perde tudo isso. Em contrapartida, quando a igreja perde tudo isso, alguma coisa entra no lugar do que foi perdido. Abatimento, debilidade, fraqueza, impotência, apatia, desinteresse, displicência, frieza, insensibilidade, negligência, desleixo e desprezo. A igreja estava sendo alertada que estava acontecendo esse fenômeno. Dentro da igreja não havia mais fervor. As pessoas viviam na pior condição espiritual que pode acontecer na vida do ser humano. A indiferença espiritual. Não havia fervor e nem frieza. Era mornidão. Era um meio termo que levava as pessoas a uma profunda apatia, falta de fervor. Em segundo lugar, a igreja perdeu os seus valores. Nós estamos falando aqui de princípios morais, estamos falando de preceitos, padrões, crenças, as normas e as regras que ditam essas crenças, as convicções, os juízos, os conceitos que são criados na convivência com essas crenças. Quando a igreja perde tudo isso, ela deixa de ser igreja. A igreja tinha sobre si uma imagem distorcida, abastada financeiramente, era uma igreja rica, e ela então se achava autossuficiente. E quando o ser humano se acha autossuficiente, deixa de depender, deixa de buscar recursos de sobrevivência naquele que é o dono da vida. Jesus mostra àquela igreja a sua real situação e mostra os perigos
que surgem no seio da igreja quando ela perde os seus valores. Em terceiro lugar, a igreja havia perdido a sua visão. Versículo 17 diz assim: você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que você é miserável, infeliz, pobre, cego e que está nu. Era uma visão completamente distorcida. E cabe aqui uma reflexão. Qual a visão que temos de nós mesmos? Lembrando que existem 3 óticas sobre a visão. O que nós pensamos acerca de nós mesmos, o que os outros pensam de nós e o que Deus pensa de nós. A igreja de Laodiceia tinha uma visão completamente distorcida. Achava que era autossuficiente, que era imune às adversidades da vida, achava que estava cumprindo seu papel. E foi preciso então que o Senhor da Glória alertasse aquela igreja. Ela não estava enxergando bem. A igreja havia perdido a visão de ser igreja. Uma igreja que tem que se ver debaixo da graça. Ai de nós se não fosse a graça de Deus, porque nós, na verdade, somos miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. Em quarto lugar, a igreja havia perdido as vestes. O versículo 17 diz assim: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e que está nu. E há o complemento no versículo 18: eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Cabe aqui uma explicação em relação ao texto. Não é uma figura de linguagem alienada do contexto social, cultural, econômico daquela cidade. Laodiceia ocupava um lugar de preeminência. Estava numa confrontação de 3 rotas comerciais importantíssimas na época. E era um local de produção de tecido que exportava para muitos lugares. E também havia uma espécie de unguento, um colírio medicinal. Por isso, o Senhor usa uma figura de linguagem que era conhecida de todos que estavam lendo a carta naquele momento. Tecido, porque lá fabricava tecido, fabrica as vestes, e o colírio. Curioso é que nós vemos no livro do Apocalipse cartas do Senhor Jesus a 7 igrejas. E é um paradoxo profundo entre 2 igrejas, a igreja de Esmirna e a igreja de Laodiceia. No capítulo 2, versículos 8 a 10, há uma narrativa de que essa igreja era uma igreja espiritual, era pobre de uma forma financeira, mas era completamente dependente de Deus, e sobre essa igreja há uma palavra de conforto, de consolo, de esperança, de salvamento. Está no versículo 10 do capítulo 2 de Apocalipse. O Senhor Jesus disse: nada temas das coisas que hás de padecer, ser fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A promessa de que se aquela igreja continuasse fiel, como acontecia até aquele momento, ela receberia a coroa da vida. Ser fiel até a condição de, se preciso for, morrer pelo Evangelho de Cristo. E quanto à igreja de Laodiceia, lá no capítulo 3, o verso 16 vai dizer que era uma igreja morna. O verso 17 vai dizer que ela era rica materialmente. O verso 17 vai dizer que ela era autossuficiente. E o Senhor Jesus então diz para essa igreja: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Concluindo, essa mensagem é muito poderosa, é muito atual, e se não tomarmos cuidado, pode acontecer com cada um de nós o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Vai se deixando enredar nas armadilhas do maligno, nas coisas que entristecem o coração de Deus, as coisas do mundo,
e vai perdendo e perdendo e perdendo a sua essência e deixa de ser igreja militante, igreja que luta pelo verdadeiro evangelho. O texto termina com 3 declarações profundas, verdadeiras, importantes do Senhor Jesus. A primeira declaração: eu corrijo e disciplino aqueles a quem amo. Às vezes passamos por situações alheias ao nosso entendimento, além da nossa capacidade de entender, e não percebemos que ali estamos passando por uma disciplina que visa o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é o que diz a palavra do Senhor. A segunda grande declaração que o texto nos apresenta, ainda no versículo 19, por isso, seja zeloso e arrependa-se. Estava trazendo um alerta àquela igreja. Em algum lugar no passado, você deixou de ser quem era. Você esqueceu princípios, preceitos, valores, crenças que são fundamentais para que você seja igreja do Senhor Jesus. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Nós precisamos aprender com essa carta. Às vezes achamos que a nossa vida está indo de vento em popa no quesito espiritual, mas precisamos rever isso, porque às vezes estamos assim, sem zelo e precisando de arrependimento e não nos damos conta. A palavra é para nós, por isso seja zeloso e arrependa-se. A terceira grande e última declaração, na verdade é um convite. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Queridos, esse convite é fantástico, é maravilhoso. Está falando o seguinte: mesmo que você tenha esquecido quem você é, mesmo que você não haja como deveria agir, mesmo que você tenha se desviado por um tempo de princípios, conceitos, crenças, valores, você precisa acreditar que eu estou à porta e bato e quero que você abra a porta e quero que você me convide para fazer comigo uma refeição. Eu quero que você se alimente de mim. Eu quero que você se alimente comigo. Eu quero que você esteja junto comigo sempre. Isso é comunhão. Essa é a proposta do Senhor Jesus à igreja de Laodiceia. Eu sei tudo que você fez, assim começou o texto. Mas ele fala, estou à porta e bato, e se você abrir, eu entro, faço uma gostosa refeição com você, como amigos. Mas eu creio que precisamos entender que Jesus quer ser amigo. Ele não quer ser visto como alguém distante, indiferente ao que estamos passando, ao que estamos vivendo. E se estamos passando por algum momento de inquietação, é preciso entendermos que nisso também há propósito. Faremos uma refeição como amigos. Jesus quer entrar, Jesus quer sentar-se à mesa, Jesus quer se tornar amigo, Jesus quer mudar a tua história. Não importa quando você tenha se desviado da rota da santidade, é preciso entender que esse é o momento de ter zelo e arrependimento. Que seja essa a nossa verdade. Uma igreja que convida Jesus para entrar. Uma igreja que convida Jesus para ser amigo.